Olá, você, querido aluno e querida aluna, tudo bem? Vamos estudar agora um novo assunto, que é o CPC 01 ou NBCTG 01, chamado de redução a valor recuperável de ativos. Podemos também chamá-lo de teste de impairment ou teste de recuperabilidade. Seria a tradução desse teste de impairment ou impairment test para o português. O que é isso, Felipe? Na verdade, nenhum ativo pode estar registrado por um valor que supere seus futuros benefícios econômicos, seja pelo uso ou pela venda. Então, caso o valor do meu bem esteja maior do que o maior desses dois valores, eu tenho que reconhecer uma perda lá no meu resultado, em contrapartida, uma redução do ativo. Até porque, a princípio, essa perda ela não é definitiva. Pode se tornar definitiva. Fechado? Então, nós vamos ver tudo isso agora, passo a passo, para o seu aprendizado. E pode ter certeza, assunto muito importante. Então, tem que estar tudo, na sua cachola. É isso aí. Força na peruca. Vamos então começar o nosso estudo. O CPC 01, conforme nós já vimos, na verdade o assunto redução ao valor recuperável de ativos, ele está tanto no CPC 01, que é o pronunciamento número 01, quanto na lei número 6.400. Olha aqui. Só dei um errozinho, pessoal, mas calma aí. Pronto. Já voltou. Que é a lei 6.404 de 1976. Beleza? Isso daqui também é chamado de teste de recuperabilidade. Ou impairment test. Beleza? Pronto, bom demais. O que é que eu tenho? O assunto redução ao valor recuperável de ativos, pessoal, eu posso resumi-lo da seguinte forma. O que é isso, né? É fazer uma comparação, conforme nós já explicamos, entre o valor contábil tá certo? E o valor que nós chamamos de recuperável. Eu vou chamar aqui de VR. Então, eu vou comparar esses dois valores. Lembrando que o valor contábil ele é quem? Ele é o custo menos depreciação, amortização ou exaustão acumulada menos as perdas, que isso vai chegar ao valor contábil. E essas perdas
Se houverem, é justamente o que nós estamos estudando, tá bom? Lembrando que isso daqui é aplicado, né, mais o ativo não circulante imobilizado e intangível. Claro que tem outros. Se vocês observarem, aquela avaliação subsequente dos estoques é isso, só que de outra forma. Então, eu encontro esse valor contábil dessa forma. E quem é o valor recuperável na visão da norma? O valor recuperável vai ser o maior, ok? Entre o valor em uso que nós vamos estudar o que é isso, e o valor justo líquido das despesas de venda. Ok? Então, eu vou pegar o valor contábil e comparar com esse valor recuperado, que é o maior entre esses dois valores que a gente vai estudar. O valor em uso, nós vamos ver de forma detalhada, mas basicamente o valor em uso é quanto é que eu vou ter de retorno com esse bem usando ele. E o valor justo da despesa de venda é o valor que eu estimo vender o bem, menos as despesas para concretizar a venda. Lembrando que na prática esses valores, né? Aí 99,9999% das questões já vem com esses valores prontos, te dizendo que é valor justo, líquido de venda, que é valor em uso. Às vezes o que faz é um desses valores diminuir as despesas, principalmente do valor justo líquido da despesa de venda. Beleza, e caso eu identifique que... E aí eu vou comparar. Caso eu identifique que o valor contábil ele é maior do que o valor recuperável, nós vamos reconhecer as perdas da diferença entre o valor contábil e o valor recuperável, beleza? Se o valor contábil for menor do que o valor recuperável, regra não faz nada, há uma exceção que a gente vai estudar mais à frente. Beleza? O que é que eu tenho mais? Olha, é importante a gente fazer exemplos, tá? Para você entender. Então, vamos colocar aqui. Olha aqui. Vamos supor um exemplo prático que eu tenho aqui uma máquina. E que o seu custo seja de 50 mil menos depreciação acumulada de 15 mil, eu tenha um valor contábil de 35 mil. Isso daqui, pessoal,
é antes do teste. Fechado? Beleza. Aí o que é que acontece? Olha, eu vou encontrar aqui dois valores. Então, eu vou colocar aqui, tem dois. Tá certo? Vamos supor que o valor justo líquido das despesas de venda, ele seja 35.000 que ele estima vender o bem, menos 6.000 que as despesas para concretizar a venda. O meu valor justo líquido das despesas de venda é 29.000. E quem seria o valor em uso, Felipe? Olha, o valor em uso, ele vai ser o correspondente, pessoal, ao fluxo de receitas trazidas à data de hoje. Então, imagine o seguinte, vamos supor que usando a máquina, né, se ele vender, ele vai ter isso. Se ele usar, ele vai ter um fluxo de, no primeiro ano, uma receita de 11.000. No segundo ano, uma receita de 12.100. E no terceiro ano, uma receita de 13.310. Fechado? E vamos supor que a taxa de juros ela é 10% ao ano, que é 0,1. Então, utilizando a fórmula, né? Lembra que a gente tem a fórmula, olha. A gente tem uma fórmula, valor presente é valor futuro, tá? Dividido por 1 mais i elevado a n. Então, eu tenho que trazer todo esse gasto para a data zero, toda essa receita, desculpa. Então, quanto é que vai ser meu valor em uso? Meu valor em ele vai ser 11.000 dividido por 1 mais i, o i é 0,1. Então, 1,1 elevado a 1, porque é um ano, mais 12.100 dividido por 1,1 elevado a 2, porque é 2 anos agora. Tá? Lembrando que quando eu calcular isso daqui, isso é 1,21. Mais 13.310 dividido por 1,1 elevado a 3, que são 3 anos. Isso é 1,331. Fechado? Então, o meu valor em uso, ele vai ser de quanto? Ele vai ser 10.000 mais 10.000 mais 10.000, que isso é igual a 30.000. Combinado? Então, esse valor em uso vai ser de 30.000. Aí o aluno diz, mas Felipe, não é possível que ele vai pedir para eu fazer tudo isso. Pessoal, só quis explicar como é o cálculo de chegar a um valor em uso. Mas na prática, nas questões, vocês vão ver, ele já me dá esse valor. Entenderam? Então não se preocupe com isso. Não precisa ficar procurando piolho na cabeça de careca, que não há. Vocês vão ver com as questões que isso é bem tranquilo, bem favorável. E aí, quem seria o meu valor recuperável? Olha, conforme nós estudamos, o valor recuperável é o maior entre o valor justo e o valor em uso. Quem é o maior? 30.000. Foi isso que a gente viu aqui, ó. Maior entre o valor em uso e o valor justo líquido das despesas de venda. Então, maior é 30.000. Então, o meu valor recuperável é igual a
30 mil. E aí, 2, então, diante disso, olha, como 35 mil, o valor contábil é maior do que o valor recuperável de 30 mil, eu vou reconhecer uma perda da diferença. 35 mil menos 30 mil, isso é igual a 5 mil. Aí, como é o lançamento? Olha, o lançamento da perda é, você debita uma despesa com perda, tá certo? Que é de 5 mil reais, e credita uma perda por redução ao valor recuperável. No valor de 5 mil. A despesa impacta o resultado, tá? E aqui eu tenho uma conta retificadora do ativo. E por fim, eu vou ter o item 4, que é depois do teste, tá bom? Que aí eu vou ter o custo de 50 mil menos depreciação acumulada de 15 mil, tá? Menos perdas de 5 mil, eu teria aqui o meu valor contábil de 30 mil. É isso que a gente tem para você. Combinado? Pronto. Então já anota tudo. Nós temos aí realmente muitas informações importantes. Vamos avançando? Valor em uso. Então, as estimativas de valor, as estimativas de fluxos de caixa futuros devem incluir projeções de entradas de caixa advindas de uso contínuo do ativo, projeções de saídas de caixa que são necessariamente incorridas para gerar as entradas de caixa advindas do uso contínuo do ativo, incluindo as saídas de caixa para preparar o ativo para uso e que podem ser diretamente atribuídas ou alocadas em base consistente e razoável ao ativo. O que ele quer dizer, pessoal? Que às vezes para obter a receita eu vou ter despesa, então eu tenho que considerar aquilo e trazer a valor presente. Ele já vai te dar isso na questão, ou o valor total, ou às vezes o valor em uso e os gastos que ele tenha para ter essas receitas. Se houver fluxo de caixa líquidos a serem recebidos ou pagos quando da baixa do ativo ao término da sua vida útil, isso também deve ser considerado. Redução ao valor recuperável de ativos. De acordo com a lei, nós temos aí, tá certo? Vamos só ajustar aqui, ó. A nossa lei 6.404 de 1976, tá? Artigo 183, parágrafo 3º, a companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam
Registradas as perdas do valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou as atividades a que se destinavam quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor, tá? Então, isso daqui é o que, Felipe? Essa recuperação é o nosso teste de recuperabilidade. Beleza? Revisados e ajustados os critérios para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, amortização e exaustão. E é isso a gente também vai ver no futuro. O que é que eu tenho mais? Vamos lá. Olha aí. Conforme o CPC 01, né, o tema redução ao valor recuperável de ativos, ele tem por objetivo principal assegurar que os ativos, eu já falei isso, das entidades estejam registrados contabilmente por valor que não exceda os seus valores de recuperação. Não pode exceder. Por quê? Porque se exceder, se um ativo, seu valor contábil está, e aqui só fazendo a comparação, aqui seria o valor contábil e aqui seria o valor recuperável. Está dizendo que o valor contábil não deve exceder, exatamente, porque se exceder, nós vimos que reconhece uma perda, tá? Reconhece uma perda. Um ativo está registrado contabilmente por um valor que excede o seu valor de recuperação, se o seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela venda do ativo. Se esse for o caso, o ativo ele é caracterizado como sujeito a reconhecimento de perdas e o pronunciamento técnico requer que a entidade reconheça um ajuste para perdas por desvalorização, que é a perda por impairment. Bens e direitos sujeitos aí ao teste de recuperabilidade, pessoal. Olha, aqui é importante destacar. Então, conforme a lei número 6.404, que a gente viu aqui, de 1976, estariam sujeitos apenas imobilizado e intangível. Show de bola? Agora, segundo os pronunciamentos contábeis, beleza? Tá? Ele é aplicado a todos os ativos aí ele diz, exceto o que? Estoques, que trata no CPC 16, ativos biológicos, que é o CPC 29, e propriedade para investimento. CPC 28. Beleza? Então, os pronunciamentos contábeis, pessoal, tá?
Eles são aplicados aqui de acordo com procedimentos contábeis, principalmente o ativo não circulante, o quê? Imobilizado. Intangível. E investimentos. Pronto. Excelente, tá? Aí, ele até complementa, ó, segundo o CPC 01, o teste de rentabilidade é aplicado a ativos financeiros, classificados como o quê? Controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto, que aqui seria os investimentos permanentes. Vamos então fazer aqui uma bela questão, tá bom? Vamos fazer uma bela questão, olha. As informações a seguir estão relacionadas a determinado ativo imobilizado de uma companhia aberta ao final de certo exercício social. Eu tenho valor contábil, valor justo, valor em uso, valor residual, despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda do ativo imobilizado. Com base nos dados hipotéticos apresentados, é correto afirmar que o valor da perda por desvalorização do ativo em apreço é de quanto? Então eu vou ter uma perda, ou é zero, né? Eu já tenho um valor contábil, pessoal. Quem é o valor recuperável? Ó, nós vimos, né? O valor recuperável, ele é o maior entre o valor em uso, que é de 230 mil, e o valor justo líquido da despesa de venda, que é o valor justo de 240 mil. O valor residual não impacta, seria uma diminuição da base de cálculo da depreciação, e essas despesas eu falei que diminui. Então fica 237 mil. Quem é o maior? Ó, o maior é esse daqui. Então, como o valor contábil de 240 mil é maior do que o valor recuperável, a minha perda vai ser de quanto? De 240 mil menos 237 mil, tá? Desculpa, 250, né, pessoal? 250 mil menos 237 mil. Isso vai dar 13 mil. E aí, meu gabarito é a letra C. Fechado? Viram aí? É tranquilo, mas um assunto extremamente importante. Conceitos importantes, pessoal. Valor contábil, nós já vimos, né? Isso, claro, de forma detalhada, mas basicamente ele é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço, depois de deduzir o quê? Depois da dedução da respectiva depreciação, amortização e exaustão acumulada e o ajuste para perdas. O valor justo líquido da despesa de venda é o montante a ser obtido pela venda de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa em transações em bases comutativas entre partes conhecedoras e interessadas, menos as despesas estimadas de venda. Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de unidade geradora de caixa excede o seu valor de recuperação. O valor recuperável, nós já vimos, de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior montante entre o seu valor justo líquido da despesa de venda e o seu valor em uso. E as despesas de venda ou da baixa para o valor justo aqui são despesas aqui incrementais, diretamente atribuíveis à venda ou à baixa de um ativo
ou de uma unidade geradora de caixa, excluindo as despesas financeiras de imposto sobre resultado gerado. Lembrando, pessoal, ele sempre fala aqui de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. Um ativo, você sabe, eu tenho ali um caminhão, um outro bem. Uma unidade geradora de caixa é porque, por exemplo, a empresa, ela, se tiver uma frota de ônibus, cada ônibus da empresa que ela presta serviço é uma unidade geradora de caixa, porque gera ali caixa pelo seu trabalho. Claro, isso acaba sendo um ativo, tá bom? O valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados que deve advir do ativo de unidade geradora de caixa. E aí eu trago a valor presente, conforme ele enfatiza aí na questão, tá? E antes de a gente fechar com a questão, ele diz, olha, pessoal, isso daqui está lá no CPC 01, item 19. Nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido da despesa de venda de um ativo e o seu valor em uso. Se qualquer um desses montantes exceder o valor contábil do ativo, o valor contábil, não tem desvalorização e, portanto, não é necessário estimar o outro valor. Ele está dizendo, pessoal, que se eu tiver um valor em uso ou valor justo líquido da despesa de venda já maior do que o valor contábil, nem preciso calcular outro valor, porque eu não vou ter teste de recuperabilidade. Vamos ver o exemplo? Olha aqui. Presta atenção. 1. Imagine que o valor contábil é 10 e o valor justo líquido da despesa de venda já é 12. Só não preciso nem identificar o valor em uso. Por quê? Porque, independente disso, não há perda. Por que não há perda, Felipe? Porque, pessoal, disso daqui só pode ter duas coisas. Ou a opção A, onde o valor em uso é menor do que o valor justo, 9. E aí, se acontecer isso, o meu valor recuperável é o maior dos dois, vai ser 12. E 10, que o valor contábil é menor do que 12. Uma outra opção é a B, que é o que, Felipe? Olha, agora o meu valor em uso é maior. Ele é 15. Então meu valor recuperável, como é o maior entre 15 e 12, vai ser 15. E aí vejo que o valor contábil de 10 continua sendo menor do que 15. Logo, não há perdas. Um segundo exemplo seria, o valor contábil é 20 e agora o valor em uso é 23. Olha, eu não preciso nem calcular o valor justo líquido da despesa de venda. Por si só, eu já sei que como o valor em uso é maior do que o valor contábil, isso não há perda. Por quê, Felipe? Olha, se você notar, tá certo? O valor em uso, opção A, vamos supor que o valor justo líquido da despesa de venda seja menor, 19. Então, o meu valor recuperável ele é 23 e 20 é menor do que 23, tá? O B, vamos supor que o valor justo líquido da despesa de venda seja maior, que é 25. Então, meu valor recuperável vai ser o maior, que é 25. E nesse caso, o valor contábil de 20 é menor do que 25. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Se um dos valores, seja o valor em uso ou o valor justo líquido da despesa de venda, já for maior do que o valor contábil, eu nem preciso calcular outro valor, porque eu já sei que isso não vai ter perdas. Tá bom? Finalizando, de acordo com a regulamentação vigente, o valor recuperável de um ativo ou de unidade geradora de caixa, ele é quem? Nós vimos, ele é o maior montante entre o seu valor justo líquido da despesa de venda e o seu valor em uso. O gabarito é a letra C de capacidade. Fechado? E assim terminamos esta aula para você.